Meus queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine na noite de hoje. Eu sou a Mauri Neto e serei o dirigente desse momento de hoje, da nossa doutrinária de hoje. Bom, vamos começar então a nossa doutrinária com a leitura do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. O texto de hoje é o texto de número 180, Crê e Segue. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus, João, capítulo 17, versículo 18. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista cristã em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas, seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando-o a reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não deblaterarás, valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não te disputarás inutilmente, encontrarás o caminho do serviço ao semelhante em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem, semeando-o com todos. Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido em vão. Queridos irmãos e irmãs, vamos então fazer agora a prece inicial. Amado Mestre Jesus e toda a equipe espiritual aqui presente, agradecemos inicialmente pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, aprendendo um pouco mais. Rogamos o apoio para a realização dessa atividade e que esta possa ser realizada da melhor forma possível. Que o nosso querido expositor de hoje, Gleidson, possa estar iluminado e também receptivo às boas energias para nos guiar nesse banho de conhecimento que teremos. Agradecemos a toda a equipe espiritual que se faz presente, sempre nos apoiando, a todos que estão acompanhando esse vídeo também. E rogamos que todos nós possamos estar aptos e receptivos às boas energias, aos conhecimentos que serão compartilhados nesse momento de doutrinária de hoje. Com a tua permissão, Divino Mestre, damos por iniciado então a doutrinária de hoje. Que assim seja. Passo agora então a palavra para o nosso querido expositor de hoje, Gleidson. Senhoras, senhores, jovens, meninos e meninas, boa noite. Abençoe-nos Jesus nesse instante, a qual a terra passa. Alain nos deu para as nossas reflexões um estudo em torno do livro da mentora Joana de Ângeles, Rejubilat-te, psicografia naturalmente do nosso Divaldo, e o tema da noite de hoje é culpa e arrependimento. Nós iremos começar então pedindo licença a vocês para que a gente possa fazer uma pequena leitura em torno do texto. Diz assim: nos painéis mentais do ser deambulante pelo corpo físico, muito facilmente se inscreve a culpa como resultado das atitudes que vão contra a ética do comportamento. Aqui vem uma reflexão, algumas, né? Primeiro, Joana escreve de uma maneira escorreta, né? Ela diz, nos painéis mentais do ser deambulante. O que é deambulante? É aquele que vaga, aquele que está de passagem.
Então nós estamos de passagem nesse corpo físico. Aí ela diz: deambulante pelo corpo físico, aquele que vive temporariamente no corpo, muito facilmente se inscreve a culpa. Nós imprimimos a culpa em nós. Como resultado das atitudes que vão contra a ética do comportamento, as saudáveis leis do equilíbrio, podendo, porém, transformar-se, ao longo do tempo, em terrível látego. Látego é castigo, chicote, que aflige cruelmente. Então, em suma, ela está dizendo para a gente que em nossos painéis mentais, nós, de maneira muito fácil, a gente imprime, a gente inscreve, a gente esculpe a culpa em função de escolhas. A vida é feita de escolha o tempo todo. Então, ela vai dizer que, como resultado das atitudes que vão de encontro, não é ao encontro, é de encontro à ética do comportamento, naturalmente aí a gente vai estar infringindo a chamada lei de Deus. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 621 de O Livro dos Espíritos, ele vai dizer assim: onde é que está escrita então essa lei de Deus? Já que Jonas está afirmando para a gente que a gente faz o sentimento de culpa porque a gente infringe essa lei. E onde é que está essa lei? Essa lei, então, os Espíritos vão responder: estão íncita em nossa própria consciência. É a marca de Deus em nós. Então, quando os chineses produzem algum material made in China, se é produzido, me lembra aqui quando criança na Zona Franca de Manaus, made in Brasil, Zona Franca de Manaus, né? Quando existia a Zona Franca de Manaus. Então, nesse sentido, nós somos impressos com a digital de Deus, que é as suas leis. As leis morais ou leis naturais, que ela é única. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes, primeira parte das causas primeiras, causas primárias, espírito, matéria. Segunda parte, então, do mundo espiritual, do mundo espírita, né, do nosso retorno, como é que funciona. A terceira parte, leis morais ou leis naturais, as leis divinas. E a quarta parte, então, a gente vai ver das esperanças e consolações. Na terceira parte, Kardec, então, ele vai começar explicando o que é lei natural e depois ele vai dizer para a gente a lei divina. Ele vai dividir didaticamente para a gente ter uma fácil assimilação, porque ele faz uma série de perguntas e depois ele divide. Então, ele vai chamar de lei de adoração, lei de progresso, lei de sociedade, lei de destruição. E essas leis, que são 10, na verdade, depois que ele organiza, estrutura as perguntas e respostas, ele pergunta para os espíritos: o que vocês acharam da gente ter dividido essa lei em 10? E os espíritos, então, se fossem bem baianos, assim, de boa, tá ótimo. Desde que você se entenda, desde que você também, vocês compreendam que dentre essas leis que você dividiu metodologicamente, didaticamente para aprendizado, que a mais importante é a última. É a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Essa lei é curiosa porque ela tem muito a ver com um dos atributos da divindade que, particularmente, eu mais gosto. Deus é soberanamente justo e bom. E por ser soberanamente justo e bom, Deus ama a todos e a todas. Ele ama negro, branco, azul, verde e amarelo. Ele ama hétero, ele ama homo. Ele ama gordo, ele ama magro. Ele ama Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Dalai Lama, Gandhi, Martin Luther King, como ele ama profundamente aquele que se encontra em desvio de caráter, aquele que se encontra à margem da sociedade, aquele que comete crimes hediondos. Deus ama de maneira igual, ele não faz distinção. Ele compreende que esses seus filhos estão em equívoco, estão doentes da alma. Que coisa curiosa. Por isso que ele vai dizer, os espíritos vão dizer a Allan Kardec, dentre elas a mais importante é a lei de justiça, de amor e de caridade. Mas Allan Kardec, ainda na questão 621, quando ele pergunta onde é que está escrita a lei de Deus e a resposta é na nossa consciência, ele vai fazer uma subquestão, a letra A da 621. Ele diz assim: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que está escrita em nós, qual é, que necessidade
havia ou haveria de lhe ser revelada, no caso aí através do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita? Qual o sentido se já está escrita? Então os Espíritos vão responder. É que ele, nós, homens e mulheres encarnados, esquecemos e desprezamos. Quis então Deus que fosse relembrada. Mas a gente esquece e despreza não é apenas por aquilo que a gente aprende quando a gente começa a estudar o Espiritismo. Por exemplo, que existe o véu do esquecimento. Eles estão dizendo que ao longo do tempo, numa linha histórica, numa linha do tempo, a gente despreza, a gente prefere dar vazão, dar valor às questões materiais, mas não materiais dos bens materiais, tão somente, também, mas das questões do corpo, da matéria, do prazer, sabe? Do hedonismo, das sensações. Então, nessa linha aqui do tempo, vamos imaginar 0 a 100, onde 100 corresponde a ser espírito, o salto para ser espírito puro, superior para puro. E o 0 é a criação, marco 0. Livro dos Espíritos, primeira parte, das causas primeiras. Deus cria o espírito simples e ignorante, sem consciência de si mesmo. O tempo vai revelando e a gente vai tomando consciência. No início, a gente era instinto. Mais avançado e corrompido, a gente é amor. A lei de amor, Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa perspectiva, portanto, a gente vai avançando, vai avançando, vai avançando. Chegamos aqui em 50%. De 0 a 100, 50% é muito ou pouco? É claro que é bastante. Olha, caminhamos muito. Já descobrimos, por exemplo, que o amor é a solução. Que só o amor vai fazer com que a gente saia dessa grande noite escura, por exemplo. No entanto, nós temos muito mais experiência de 0 a 50 no primarismo, no prazer, no hedonismo, nas sensações, nos desejos, do poder, do sexo, da gula e assim sucessivamente. A gente reage mais do que age. É natural, é um processo evolutivo. Então, o nosso tema na noite de hoje é culpa e arrependimento. A gente faz culpa, como o Joana disse. A gente se arrepende às vezes da boca para fora. E os espíritos cobradores dizem, não acredito em você não. Então não basta se arrepender. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É preciso que a gente possa ter ações positivas, afirmações positivas no bem, no amor, no dia a dia, sem interesse algum. Compreende? Então, nessa perspectiva, para que a gente possa entender um pouco, a fim de ilustrar essa relação, via de regra a gente pensa que a gente infringe a lei de Deus quando a gente, por exemplo, comete barbáries, crimes hediondos, quando a gente comete violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, quando assaltamos. Claro que a gente forma culpa aí. Mas a gente forma culpa quando a gente trai, a gente forma culpa quando a gente quer o poder, a gente forma culpa também, às vezes, de uma outra maneira. Pela criação, pela educação, que nós recebemos porque nossos pais, por ignorância, não por maldade, nossos filhos são espíritos, nossos pais também são. Hermínio de Miranda vai dizer, esse livro fabuloso, é um clássico. Mas eu costumo dizer que é bom lembrar que não só os filhos, os pais também são. Joana vai dizer que nós somos desafetos do passado, entre pais e filhos. Olha que coisa. Então, a gente também formula, a gente faz complexo, a gente faz culpa também quando criança. Para dar um exemplo, eu vou lembrar aqui, narrar uma história, a nossa própria emoção, contada por doutora Elizabeth Kübler-Ross. Ela vai narrar em uma de suas obras fabulosa, O Sentido da Vida, onde ela vai descrever alguns pacientes. Ela e seu companheiro, um médico, um amigo dela, vão falar sobre esses pacientes. Então, existe uma paciente que está, um paciente oncológico, estado terminal, e a qualquer instante ela pode vir a óbito. Ela volta para sua casa, porque ela prefere a óbito em casa, ela tem um único filho, não tem marido. E de repente, naquela semana que ela está ali, na sexta-feira, o seu filho, então, ele lhe faz uma solicitação. Que na escola vai ter um passeio, uma aula de campo no final de semana, num acampamento, literalmente, ele gostaria de ir. Então ela pergunta como é que estão as tarefas da escola. Estão atrasadas. E ela então propõe, você só irá se você cumprir as tarefas.
Na volta eu faço. Não. Só vai se você cumprir as tarefas. E então esperneia. Criança é criança em qualquer lugar. E ele esperneia, ele fica com raiva, fica com ódio. Eis que de repente, então, ele diz: eu lhe odeio, minha mãe. Eu tenho uma raiva da senhora. Eu quero que a senhora morra, porque ela não permitiu ele ir. E ela estava para morrer. A criança sabia que, inclusive, não que ela estava para morrer naquele instante, mas a criança sabia que ela era uma paciente oncológica porque ela era terapeuta, psicoterapeuta. Ela nunca escondeu da criança. Numa linguagem própria, ela sempre contou. Aliás, aqui fica a dica. Nós precisamos falar com nossos filhos, com as crianças, sobre viver e morrer, sobre morte e doença. Claro que numa linguagem dela. Não pode dizer: cadê vovô? Papai do céu levou. Papai do céu então é mau, levou meu avô, que eu gosto tanto. Então a criança disse isso. A gente também fica assim, quando um filho diz assim: eu tô com raiva de você, minha mãe. Você já viu filho ter raiva de mãe? Eu tô aqui, meu pai e minha mãe me bateram, não fiz nenhum trauma, vocês... Não é verdade. É natural. E quando um filho tiver raiva, você não tem que reprimir. Deixa ele sentir raiva, você tem que educar. Eu compreendo a sua raiva, mas isso vai passar. Estou fazendo porque compreendo que isso é o melhor, você agora não consegue enxergar. E a mãe disse isso para a criança: meu filho, vem cá. Eu sei que você não está desejando que sua mãe morra, que é da boca para fora. Eu sei. Eu sei que você disse isso porque você estava num momento de raiva, de ódio, porque você queria ir para a aula do acampamento. Mas assim, qualquer pessoa, mesmo que eu morresse e estivesse no meu lugar e tomasse conta de você, e essa pessoa tivesse um mínimo de responsabilidade, com certeza absoluta, ela não ia deixar você ir sem antes fazer as suas tarefas. Você entende, meu filho? Ela quase que diz uma linguagem de Paulina para ele. Em tudo eu posso, mas em tudo me convém. Compreende? Então, ela disse: olha, você sabe que mamãe está doente, muito doente. E a qualquer momento mamãe pode fazer a passagem, a partida, que ela já conversava com ele há um tempo. E isto acontecendo, saiba você que mamãe não morreu porque você vai formar culpa. Você vai achar que você matou mamãe. E você não matou mamãe. Você entende? Aí a criança começou a chorar. A criança começou a chorar e saiu. E ela preferiu que ele saísse, porque ela estava morrendo. E ela foi a óbito. Ela foi a óbito. Veio o sepultamento, morreu. Os anos se passaram. Um belo dia a criança estava mais adolescente para adulto, para jovem, ou jovem para adulto, para o jovem adulto. Eis que, mexendo nas suas coisas, ela encontrou uma carta. Carta ao meu filho. Naquele dia que ele saiu do quarto, a criança pediu à doutora Elizabeth Kübler-Ross, que estava acompanhando ela, caneta e papel, e ela fez essa carta. Porque ela era terapeuta, ela sabia do que estava fazendo. Então ela sabia que o filho ia formar culpa. Então nessa carta, agora com a linguagem mais elaborada, ela disse: você não tem culpa, meu filho. Você lembra? Mamãe já estava doente há um tempo. Você disse aquilo, momento de raiva. Papai explicou. Para que ele tirasse esse nó, desfizesse esse nó. Nós precisamos nos auto-perdoar, autocompaixão. Geralmente a gente gosta de vitimização, é mais fácil para a gente se vitimar. Mas a verdade é que nós precisamos ter consciência. Então, estando a lei de Deus íncitas em nossa própria consciência, de Joana, conforme acentuaram os mentores da humanidade Allan Kardec, é natural que tudo quanto lhe viola, que viola essa lei, que infringe essa lei, que arranha essa lei, a harmonia ou a dilata, passa a gravitar-lhe em órbita com efeitos defluentes da qualidade do que se reveste. Então, todas as vezes que a gente infringir, arranhar essa lei de Deus, o que é que vai acontecer? A gente vai criar um problema para a gente, uma consequência. Entende? Então, toda escolha vai gerar uma consequência, positiva ou negativa. Todo mal que eu faço ao outro, não é o outro que eu faço, é a mim mesmo. Todo bem que eu faço ao outro, não é o outro que eu faço, é a mim mesmo. Então, o bem e o mal que eu faço, em algum instante, será o meu advogado no futuro próximo, no futuro presente, no futuro distante, na vida futura, no retorno ao mundo espiritual.
nessa consciência de culpa ou consciência de paz. Então, Joana vai nos lembrar que o espírito foi criado para encontrar a luz, por proceder dessa luz. Nós somos de procedência divina, nós temos o dedo de Deus em nós, através da lei, no caso aí, divina, da lei de Deus, que está inscrita, íncita em nossa consciência. Então, todos nós temos a necessidade de expandir o nosso psiquismo, vai afirmar Joana, que ainda dorme em nós em estado latente. Então, nós somos sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito, afirmou Jesus. Claro que ele sabia que nós não íamos chegar à perfeição, mas somos seres perfectíveis. Então, nós erramos, como a gente disse no início, porque a gente despreza, a gente prefere esquecer a lei de Deus para dar vazão a prazer, a desejo, aos sentidos hediondos, por exemplo. Hediondos não, mundanos. A gente quer dar vazão ao nosso hedonismo. O hedonismo é o prazer a comer, o prazer, as sensações da sensualidade, do corpo, da sexualidade. Então a gente se equivoca nesse sentido. Então essa história de doutora Elizabeth Kübler-Ross é para nos chamar a atenção. Mediante uma delicada comparação em relação a isso que o João está falando para a gente, eu destaco para aqui, para essa noite, que Jesus se referiu a esse tesouro adormecido no inconsciente profundo, quando ele afirmou que a semente que não morrer, não viverá. Grão, uma semente de ilusão, tem que morrer para germinar. Gilberto Gil. Plantar em algum lugar. Percebe? Uma hora ele fala drão, que é de Sandra, de Sandrão, sua ex-esposa. E outra hora ele fala grão, de semente. Então ele está dizendo que grão tem que morrer para a gente. Tem que aí é simbólico, a morte transformadora. Que pode ser de fato a morte através das sucessivas desencarnação e reencarnação. E a gente vai se transformando, vai se reinventando, vai renascendo. Como também na mesma existência a gente pode deixar morrer em nós o homem e a mulher velha e velhas que habita em nós. Então, é importante essa reflexão para que a gente possa entender que na raiz de qualquer transtorno do nosso comportamento, existe em nós um conflito moral, um trauma. Que esse conflito pode ter sido constituído numa outra existência, não necessariamente na última, mas pode ser há 200, há 300, há 500, há 1000 anos, mas só agora Deus dá o frio conforme o cobertor. A gente só vai passar por aquilo que a gente pode passar, tem necessidade e condições de passar. Entende? Jamais será algo que a gente não possa passar. A gente pode até perder na prova, mas a gente tinha condição de passar. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Nunca nos esqueçamos disso. Então, a cada existência, a gente traz experiências, de outras existências físicas, também no mundo espiritual. Ao chegarmos aqui, nós teremos então também os chamados agentes socializadores primários e secundários. Quem são os primários? Os nossos pais, as pessoas que coabitam em nosso lar, que pode ser inclusive, quando temos condições, a babá, a empregada doméstica, a tia que mora com a gente, a avó, o irmão mais velho, o pai, o padrasto, a madrasta. Esses seres são agentes socializadores. Eles influenciam muito em nós, porque guardam uma forte relação emocional, tanto do presente, existencialmente falando, quanto também, claro, ninguém se reúne ao acaso. Ninguém se reúne ao acaso. Além desses agentes socializadores primários, que influenciam na formação do nosso caráter, tem também os agentes secundários. Quem são eles? A religião, a escola, a faculdade, o trabalho, a mídia, a vizinhança. Secundário não é menos importante, é apenas uma separação didática. Então, tudo vai ajudar na formação. Nós somos influenciados pela sociedade e nós influenciamos a sociedade. Como também trazemos valores do mundo espiritual. O grande desafio nosso é porque nós sabemos já o que é certo, o que é errado, o bem e o mal. É saber diferenciar, peneirar e fazer as escolhas corretas. As escolhas do bem. O que a gente não consegue fazer ainda por desprezar ou por ter prazer em outras questões da vida.
Compreende? Então, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar o seguinte: qual o meio prático e mais eficaz? Olha a pergunta, prático, de praticidade, prático, mas ao mesmo tempo não basta ser prático, tem que ser eficaz. Que tem um homem de se melhorar nesta existência, nesta vida e resistir à atração do mal? A resposta para quem está na casa espírita já há um tempo é aquela: um sábio da antiguidade já vos dizia: conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec diz: espera aí, como é que se dá esse autoconhecimento? E aí, Agostinho, um dos espíritos responsáveis pela codificação, que é o próprio Santo Agostinho, um dos pais da igreja, que escrever, enquanto Agostinho de Hipona na igreja, uma obra chamada Confissões de Santo Agostinho. A sua questão 920 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer: fazei como eu fazia quando estava entre vós encarnado. Ao deitar a cabeça ao travesseiro, refletia como foi o meu dia. Eu machuquei alguém, eu preciso pedir desculpa, pedir perdão, eu preciso perdoar. Todos nós, Joana vai nos lembrar, erramos, todos nós. Suficiente basta estar encarnado. Inclusive quando estamos num patamar moral já de uma evolução privilegiada. Então, seres como, por exemplo, Dalai Lama, Divaldo Franco. Basta pegar, por exemplo, A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele vai narrar Maomé, o espírito que teve seus equívocos. Então, todos têm os seus equívocos. Porque viemos aperfeiçoar a nossa existência, os nossos valores. Aferir valores. O desafio é fazer as escolhas sempre no bem. Agora, quanto mais a gente vai adquirindo conhecimento, amor, a gente vai errando menos. É claro que Irmã Dulce, Divaldo, então eles passam a errar menos. Madre Teresa, Martin Luther King. Mas a biografia de todos eles, em algum momento ou em outro, Joana diz: erramos. Isso é importante perceber. Então, eu sempre tenho que estar fazendo a reflexão: como é que eu estou e como é que eu me vejo. Essa reflexão é fundamental, importantíssima. Todos nós usamos máscaras. A palavra máscara, do grego, vai dar origem a outras palavras que nós conhecemos muito bem às vezes, que é persona, personagem, personalidade. No antigo anfiteatro grego, os atores, quando eles iam se apresentar, então eles moldavam máscaras de papel com imagens da raiva, da melancolia, da tristeza, da alegria. E toda vez que eles iam interpretar, então naquele momento eles colocavam a máscara da alegria, da tristeza, da reflexão, da admiração, da angústia, do medo. Aquela máscara representava. Daí então nasceu personagem, personalidade. O nosso caráter é formado a partir daí. A cada existência que nós reencarnamos na Terra, nós trazemos, como dissemos há pouco, os nossos valores, as nossas experiências do passado reencarnatório. Trazemos também do mundo espiritual o nosso aprendizado, como também, claro, aqui ganhamos novas experiências através das relações, dessas influências, desses agentes socializadores primários, desses agentes socializadores secundários. Ok? Nesse sentido, portanto, esse ensinamento que Jesus falou, que eu li para vocês nesse instante, né? Fazendo essa lembrança, o que foi que Jesus disse? Fazer uma lembrança aqui. A semente que não morrer, não viverá. A semente que não morrer, não viverá. Esse ensinamento nos leva a interpretar que o nosso mergulho enquanto espírito no corpo, produz em nós esse amortecimento da nossa lucidez plena. Vai nos facultar desenvolvimento das nossas potencialidades. Porque mesmo que a gente ainda se equivoque, somos equivocados, somos filhos e filhas do Calvário, mas também temos em nós a perfectibilidade, somos filhos do perfeito de Deus. Então a gente veio burilar, trabalhar as nossas sombras, como também a gente veio extrapolar, transcender aquilo que é luz. A sombra trazer para a luz, trazer do inconsciente para o consciente. Essa é a proposta que existe em nós. Então, nesse sentido, é que vem essa reflexão que a gente fazia há pouco. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o erro em si, ele não é ruim. Olha o que Joana diz. O erro, o comprometimento em razão das atitudes infelizes,
não são maus, e sim males que favorecem com a experiência de como não mais comportar-se dessa maneira. De novo, o erro, o comprometimento em razão das atitudes infelizes, das nossas escolhas ruins, das nossas más escolhas, quando a gente despreza a lei de Deus, não são maus. Os erros em si, a gente erra por ignorância, por desconhecimento do amor, das leis de Deus. Por isso que ela vem agora para ser lembrada para a gente, para ver se acelera o nosso processo de evolução. Então, não são maus, e sim males que favorecem com a experiência de como não mais comportar-se dessa maneira, enrijece, fortalece o nosso caráter e dulcifica o nosso coração. Quando nós então aprendemos a tirar proveito no sentido, na acepção do termo positivo, a gente então, claro que vai ter aí novas experiências, novos valores na nossa estrutura de caráter e de personalidade. Portanto, a gente entra aí no que a gente chama no Espiritismo de processo evolutivo. Nessa nossa larga viagem reencarnatória, nessa linha do tempo que a gente falou, de 0 a 100, onde 0 é a origem e onde 100 a gente chegou ao espírito superior para dar o salto quântico para espírito puro. Jesus não era espírito superior, Jesus era espírito puro, não errou. Maomé, conforme Emmanuel, a caminho da luz, errou. Gandhi acertou e errou. E muitos. Francisco de Assis teve seus erros e acertos. Ainda não eram espíritos puros. Então, a influência da matéria, conforme a escala espírita, lá em O Livro dos Espíritos, na segunda parte, a gente vai aprender sobre isso. Então, nessa larga evolução, o espírito assume inumeráveis de Joana expressões comportamentais que ele imprime em nós, molda em nós, características, a princípio inconscientes. A gente não tem consciência, não sabemos. Para em caráter de lucidez, quando a gente traz para a consciência, do inconsciente, a sombra para a luz, burilar, quando é sombra, e quando a gente já chegou num processo de evolução a mais, transcender, ultrapassar. Compreende? Então, nessa perspectiva, a gente vai aprendendo. A câmera estava escorregando, desculpe. A gente vai aprendendo que é um processo de crescimento nosso e a gente vai aprendendo a ser feliz. Então, nessa perspectiva, por isso que nós citamos a Elizabeth Kübler-Ross naquele caso. Então, infelizmente, é muito mais cômodo em nossa parte, por exemplo, pessoal, a postura de vítima. Ninguém me ama, ninguém me quer. Entende? A gente vai nessa questão da sofrência, Pablo, a gente vai, sabe, Tairão de cigano, não errei por isso, a gente vai justificando nossos erros. Então, é mais cômodo essa postura de vítima do que de nos tornarmos autorresponsáveis. Todo homem, toda mulher é construtor, é construtora do seu próprio destino. Compreende? Então, é pelos equívocos que nós cometemos que nós vamos crescendo. A gente precisa aprender a autocompaixão, ao auto-perdão. Essa é uma decisão de ser feliz. De ser feliz. Isso é importante, isso é fundamental em nossas vidas. Então, nessa perspectiva, a gente vai caminhando e aí a proposta é o autoconhecimento, ele não se dá em uma terapia de 1 ano, de 2 anos. Não se dá quando a gente descobriu que a solução é se conhecer. Não, ele é do começo ao fim. Mesmo quando a gente faz terapia, e às vezes o terapeuta nos dá alta, a gente faz semanal, depois de um período largo a gente começa a fazer quinzenal, depois de um período largo a gente faz mensal, aí o psicólogo diz assim, olha, vamos dar um tempo agora, você tá, sabe, tá de alta, digamos assim. Mas você pode voltar em outro momento quando as coisas... Mas isso não quer dizer que parou. Você precisa tudo que aprendeu ali no set terapêutico, nas relações dos encontros semanais, num longo período de 1, 2, 5 anos de terapia. Tem gente que passa 15 anos na terapia. Agora eu vou caminhar com os meus próprios pés. Tenho que continuar naquelas questões. Quem sou?
de onde eu venho, para onde eu vou, qual o sentido da vida, como é que a gente erra, por que que a gente erra. Quando alguém me diz alguma coisa e eu fico chateado com aquela pessoa, eu fiquei chateado, foi com a pessoa, foi com o que ela disse, ou foi o que ela disse. São coisas diferentes. Com a pessoa, com o que ela disse, ou o que ela disse. Eu tenho que examinar, ver por que que eu projeto nela, por que que eu acabo fazendo essa sombra, por que que eu faço essa transferência. Então eu preciso ver que relação tem. Se tem uma relação com o meu materno, com o meu paterno, com a criança ferida. Todos nós temos uma criança ferida dentro de nós. Todos nós. Então os nossos pais, infelizmente, às vezes eles nos ensinam a mentir. Às vezes eles criam traumas em nós. Não por maldade, por ignorância. Às vezes existe aí uma ignorância e existe também um passado reencarnatório entre a gente. Se nossos filhos são espíritos, no livro de Hermínio, nossos pais também são espíritos. Juna vai dizer em uma outra obra espetacular, SOS Família, que os nossos filhos, via de regra, nós somos uns dos outros desafetos do passado. Temos um passado a retomar. Por isso que é importante essas experiências. Somos seres que temos papéis sociais. Usamos máscaras, as personas. Então a gente reencarna agora, vai ser motorista de ônibus, vai ser médico, vai ser professor, vai ser químico, vai ser doméstico, vai ser as funções sociais. Você vai reencarnar para desempenhar o seu yin, o seu yang, o masculino, o feminino. Vai ser homem, vai ser mulher. Você vai entrar em conflitos outros. E aí nessas experiências a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo. Mas como eu disse, é muito mais cômodo de nossa parte a gente ser a vítima. Eu queria partilhar com vocês um pedacinho de uma canção e eu vou repetir depois para que vocês possam perceber o que eu quero dizer. Eu não tenho como passar o vídeo, né? Mas vocês podem ouvir. Eu sou maior Do que era antes, eu sou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Entende? Eu sou maior, eu sou melhor do que era antes. Porque eu sou filho do silêncio do universo e do mistério. Filhos e filhas de Deus. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Os elementos químicos, os átomos, eles tomam uma forma física e que a gente está vendo ali é uma ilusão. É com o microscópio, é com a lente de aumento que a gente vai se aproximar e vai ver. Assim são as relações. As relações interpessoal com os outros. A gente vai se revelando, o outro se revela para a gente vai tendo feedback, a gente vai se conhecendo, quando a gente se permite, porque somos uma caixinha de surpresa. Mas também na relação intrapessoal, é a relação comigo mesmo, o autoconhecimento. Compreender por que eu me auto-saboto, por que eu tenho essa atitude. Então só o tempo vai me revelar. Essa lente de aumento aqui agora é o autoconhecimento, é a terapia, é a relação do grupo religioso, se você é católico, se você é espírita, se você é budista, se você é ateu. Porque nós criamos em nosso imaginário, por exemplo, que a figura ateia, o ateu, é uma pessoa má. Nem sempre. Divaldo disse um dia, e Papa Francisco também disse a mesma coisa. Eu prefiro um ateu honesto, correto, do que um religioso hipócrita. E a hipocrisia e a hipocrisia nós vamos encontrar nos meios religiosos, inclusive no meio espírita. E somos nós. Eu ainda, por exemplo, não sou tudo o que eu falo, o que eu prego, o que eu recomendo, o que eu reconheço de comportamento. Eu ainda erro muito, me equivoco, escorrego, mas é muito, não é pouco, não. Não vou revelar para vocês, porque vocês também nem nenhum bicho de 7 cabeças, né? Mas é importante, inclusive, também essa reserva. A gente não pode estar falando para todo mundo sobre as nossas... Imagine se eu chegasse para vocês, fosse uma presença física,
Gente, estou aqui hoje recuperado, mas eu já matei, já roubei, hoje encontrei a Jesus e hoje eu estou bem. Na saída da palestra, digo, alguém quer uma carona comigo aí? Entende? Então, assim, o outro não precisa saber da minha sombra, quem precisa saber sou eu. Isso é importante. Eu que tenho que ter a minha autocompaixão, mas não tenho que ter a minha autovitimização. Eu preciso me encontrar. Pierre Vai, o psicólogo, muito conhecido por várias obras, uma delas, talvez a mais conhecida de todos no Ocidente, chama-se O Corpo Fala Sem Palavras. Dr. Pierre vai narrar que certa vez ele se encontrava passar uma temporada por experiência em um mosteiro beneditino. Quando ele foi para esse mosteiro, na primeira noite ele percebeu que os monges não tinham empregados e empregadas. Eles dividiam tarefas. E aí, nessa divisão de tarefas, o monge então tirou o prato, botava o prato, enfim, aquela coisa toda. E aí, quando terminou o jantar, resolveu pegar o seu prato e tirar também. Os monges disseram: não, o senhor é nosso convidado, pelo amor de Deus, doutor. Ele disse: não, você vive em comunidade, estamos em comunidade, eu vou fazer a minha parte. E Pierre então fez a parte dele, os monges então silenciaram. No entanto, Pierre, quando foi dormir, ele fez reflexões. Ele pensou profundamente. Por que eu tive essa atitude? Por que eu quis ajudar, tirar a mesa, lavar os pratos? Eu fiz isso porque já compreendo da importância da partilha, do viver em comunidade? Ou eu fiz isso para me sobressair? Se fosse baiano, para me amostrar? E ele então, num profundo momento de autoconhecimento, semelhante a Confissões de Santo Agostinho, ele colocou a cabeça no travesseiro e refletiu. E foi honesto consigo mesmo. Ele disse: eu não lavei os pratos porque eu compreendo a importância do trabalho comunitário, mas porque eu queria me sobressair diante dos outros. Então eu tenho que estar sempre atento. Tenho cuidado também com a falta de autoestima, ou a baixa autoestima. Porque às vezes o ego também tem um cuidado muito grande, porque o ego insufla. A gente projeta sombra. Geralmente aquela pessoa que grita o outro, você sabe com quem você está falando? Na verdade, aquela pessoa tem um complexo de inferioridade. Então, para poder ela não ficar se sentindo inferior, ela aí fala mais alto, berra, grita, fala, é grosseiro, é agressivo e às vezes até fisicamente. Ao contrário também se dá quando você tem a baixa estima. Então a gente precisa sempre, nossa consciência e a nossa inconsciência, a gente pode aqui agora, a nossa simbologia, dizer assim, existe um iceberg. Um iceberg é uma pedra, um cubo de gelo imenso boiando no mar. Quando você olha esse iceberg no mar, gigante, do tamanho de uma sala, do tamanho daqui do centro da Seara, de Estrada da Seara, é grande, não é? Mas o iceberg que você está vendo é esse tamanho todo? Ou ele é maior? Maior. E onde está a parte maior? Submerso. O que está submerso é o nosso inconsciente. E o que está emergido é o nosso consciente, a nossa consciência. Nesse sentido, então, a gente precisa compreender que, às vezes, nós temos uma coisa boa, por exemplo, tocar violão. Às vezes a pessoa toca bem violão sozinho, as notas, olha, dedilha como ninguém. É um Villa-Lobos, é um Caetano, é um grande guitarrista. Percebe? Mas sozinho. Alguém assim, nossa, João, você toca tão bem, vamos tocar ali. Publicamente ele não consegue. É tímido. Na verdade, ele não é tímido, ele é reservado, ele não se conhece. Por que ele se comporta assim? Então, veja, é uma habilidade, é uma coisa positiva, mas que se encontra na sombra, tem que trazer para a luz, para a consciência. Às vezes também é uma sombra negativa, digamos assim. Não gosto muito de dar nomes, não, mas vamos lá. É uma sombra negativa. Por exemplo, existe um filme muito interessante, que é uma animação, que chama-se Divertidamente. Não é divertidamente, porque aí é uma diversão. É divertidamente, são duas palavras. Então o autor teve uma alegria muito fantástica de mostrar como é que a mente funciona de maneira divertida. Então fala sobre as emoções, sobre os sentimentos. Então tem o nojinho, a repulsa, a raiva, a alegria, a tristeza. E o filme nos mostra o que a gente aprende em psicologia. Todos os sentimentos, todas as emoções têm a sua razão de ser, a sua importância.
Então, ter raiva é importante. É uma sombra que você traz para a consciência e deixa ela guardada. Ela pode, por exemplo, a raiva pode te proteger. Você pode estar com uma baixa estima, sofrer uma traição, mas a raiva bem dosada pode fazer você não cometer o suicídio, por exemplo. Compreende? Assim também, por exemplo, o medo. O medo, ele como bem dosado, faz com que você vá ao zoológico e não enfie a mão, por exemplo, na jaula do leão. O nojinho, a repulsa, como aparece lá na animação. Você vai comer alguma coisa e você vê lá 2 anteninhas de barata. Não vou comer isso não. Então ele protege. Então todos os sentimentos, a gente precisa primeiro ter consciência. Que falo muito, que falo alto, que falo baixo, que escuto pouco, que grito, que sou dono da verdade, que não sou dono da verdade. Porque a partir dessa consciência, desse autoconhecimento, do quem sou, do conhece a ti mesmo, a gente vai burilando, a gente vai transformando, a gente vai fazendo novas escolhas. A gente vai tendo consciência de que somos espíritos. É mais importante ter a consciência de que somos espíritos do que ser espírito. Aliás, é bom que se diga que a maioria de nós entramos no espiritismo, mas o espiritismo não entra em nós. Ainda o espiritismo não está em Gleidson, ainda 100%. Ainda não está. Eu preciso ser réu, confesso. Eu ainda me equivoco muito. Mas a gente pode verificar, por exemplo, em Pedro. Pedro é o protótipo, é o modelo do humano. Pedro era bruto, Pedro era duro. Pedro negou Jesus. E não só uma vez, mas 3 vezes. Senhor, quantas vezes tenho que perdoar? Até 7 vezes? Pedro era muito duro. Então, ele simboliza a nossa humanidade. Saulo, 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 por que me persegues? Então, naquele momento, daquela cegueira simbólica, ele deixa morrer o homem velho e pergunta, Senhor, que queres de mim? A partir daquele momento, começa a processar uma transformação. Não foi naquele instante, como a gente pensa, na estrada de Damasco, ele caiu, levantou, foi para a hospedaria, chegou lá, depois Ananias foi, deu um passo que Jesus mandou, curou, ele voltou a enxergar, e aí ele mudou, virou Paulo de Tarso? Não. Naquele momento, ele ficou 7 anos imerso no deserto, em meditação, em sua plena transformação, buscando se conhecer. Era um perseguidor ferrenho, assassino de cristãos, a gente precisa lembrar sobre isso. Mas sua única existência, ele mudou, transformou. Eu sou melhor do que era ontem, e melhor do que era. Eu sou filho do universo e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Entende? Eu vou falando aqui, vou tentar abrir essa canção para a gente. Então, nessa perspectiva, a gente vai aí entendendo essa importância. Que precisamos descobrir em nós as sombras, as projeções, entender por que eu me comporto desta ou daquela maneira. E é só compreendendo desta ou daquela maneira é que a gente vai se apropriando. Como na animação que eu falei, onde naquele instante, né, a animação divertidamente, assista essa animação, não é para criança, é para criança e para adulto. A gente vai verificar, por exemplo, que todas as emoções, todos os sentimentos têm a sua razão de ser. Daí então a gente vai começar a compreender, por exemplo, essa relação de culpa e arrependimento. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Eu preciso não só me arrepender, mas eu preciso tomar consciência e preciso agir no bem. A moeda de troca, a saída é o amor. Então, se errar, errando, maltratado, vilipendiado, perdoe. Perdoe sempre, porque nós precisamos de perdão. Todo mal que eu faço e todo bem que eu faço ao outro, não é o outro que eu faço. É a mim mesmo que eu estou a fazer. Eu preciso entender isso. Então, vamos aqui ouvir um pouco? Frequência de 1510 quilociclos, ondas médias de 198 Hz. Então, aqui é o nosso Tony Black, mas o senhor Milton Nascimento, né?
estão no estúdio. E aí começa mais ou menos assim. De Minas. E eu quero um pouco dos túneis de São Paulo. Vou silenciar. Eu sou maior do que era antes. Estou Melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Olha um pedacinho da letra. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo. Eu sou maior Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, As cores mudam, as mudas crescem. as mudas crescem Quando se desnudam, quando se desnudam, quando não se esquece quando não se esquece daquelas cores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Então, sem saber que aquele choro valia ouro. Aquilo que Joana falou pra gente nesse instante. Então, o erro, as escolhas ruins, mas em si não são ruins. Elas podem se tornar experiências positivas para que eu possa entender e compreender como não mais devo fazer, não mais errar. Não basta ter consciência dos erros, mas é preciso, a partir de agora, errar menos, até chegar a não errar mais. Não existe não errar mais, existe errar menos. Nos encontramos na Terra, todos erramos. Então, quando alguém errar comigo, conosco, perdoe, ele está doente da alma. Assim a gente encerra essa noite, dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos todos juntos. E que possa, Senhor, essas reflexões terem tocado os nossos corações, a fim de que hoje saiamos daqui melhor do que chegamos. Porque eu, você, todos nós somos melhores do que éramos ontem. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração. Até a próxima, se Deus quiser. Nossa gratidão ao nosso Alain. Tudo de bom para vocês. a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, só me atento à voz do rei. Saberei, eu sou maior Do que era ontem, eu sou melhor. Do que era ontem, eu sou filho do silêncio e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Após essa exposição edificante, vamos então fazer a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, pelos conhecimentos que foram compartilhados conosco, por essa energia que chegou a cada um de nós. Agradecemos a todo o suporte que a equipe espiritual sempre nos fornece, assim como também ao nosso expositor de hoje, pelo conhecimento que foi compartilhado e construído conosco, por todos que assistiram e colaboraram para que esse momento acontecesse. Agradecemos em especial os guerreiros da saúde, que estão há tanto tempo lutando essa batalha, que não é só deles, é nossa também. Que possamos estar conscientes do nosso dever e nos cuidarmos acima de tudo. Com a tua permissão, Divino Mestre, damos por encerrado então a doutrinária de hoje. Que assim seja.